A história de hoje nos leva a 1859, a vida de Thomas Wiggins, um menino negro forçado a viver sob exploração, que conseguia sentar-se ao piano e tocar com o brilho de Mozart, mas nunca pronunciou uma única palavra. As pessoas chamaram isso de milagre. Mas por trás dos aplausos, havia uma verdade mais sombria que ninguém queria encarar. Esta é uma história difícil e intensa. Então, pare um instante, respire fundo e escute com atenção. Antes de começarmos, inscreva-se e diga nos comentários de qual cidade e país você está ouvindo. Sua participação ajuda a manter essas histórias na memória, em vez de deixá-las esquecidas. Vamos começar. No verão de 1858, dentro de uma sala de concertos lotada em Columbus, Geórgia, aconteceu algo que ninguém presente conseguiu explicar. Mais de 800 pessoas se reuniram naquela noite. Os ricos proprietários de plantações sentavam-se nas primeiras filas com suas esposas vestidas de seda e cetim. Os políticos locais cochichavam entre si. Os repórteres dos jornais seguravam seus cadernos com firmeza, aguardando algo sobre o qual valesse a pena escrever. Todos eles haviam pago um bom dinheiro para ver o que os anúncios chamavam de a maior curiosidade musical do sul dos Estados Unidos. Mas nenhum deles estava preparado para o que estavam prestes a presenciar. O palco era simples, apenas um piano de cauda polido como um espelho, solitário sob a luz de um lampião a gás. A plateia ficou em silêncio quando um homem branco, vestindo um terno bem cortado, entrou e levantou a mão. Seu nome era James Newbeton, um advogado e editor de jornal que fez fortuna com terras e escravos. Ele sorriu para a multidão como um mestre de cerimônias de circo prestes a revelar a atração principal. Senhoras e senhores, disse ele, o que vocês estão prestes a ver desafiará tudo o que acreditam sobre a raça negra. O que vocês estão prestes a ouvir os fará questionar a própria natureza da criação de Deus. Apresento-lhes um menino que não consegue ler uma única palavra. Um menino que não consegue escrever o próprio nome. Um menino que os médicos declararam mentalmente deficiente, mal capaz de se alimentar ou se vestir sem ajuda. E, no entanto, esse mesmo menino se sentará a este piano e executará feitos de gênio musical que os maiores compositores da Europa não conseguiram igualar. A plateia murmurou. Alguns riram nervosamente. Outros se inclinaram para a frente em seus assentos. Tom fez uma pausa para criar suspense e, em seguida, gesticulou para a lateral do palco. Apresento-lhes Tom, o cego. Uma pequena figura emergiu das sombras. Ele tinha 8 anos, embora parecesse mais jovem. Sua pele era escura, quase azul escura sob a luz do gás. Seus olhos estavam fechados, cobertos por cataratas espessas e leitosas que o haviam deixado cego desde o nascimento. Ele caminhava com um andar estranho e arrastado, a cabeça balançando levemente, as mãos batendo ao lado do corpo em um padrão rítmico peculiar. A plateia prendeu a respiração. Algumas mulheres cobriram a boca. Alguns homens balançaram a cabeça em sinal de pena ou repulsa. Não era o que esperavam. Não se tratava de um artista. Era uma criança traumatizada, claramente danificada, obviamente com deficiência intelectual. Várias pessoas começaram a se levantar, prontas para exigir o dinheiro de volta. Mas então o menino chegou ao piano. Ele não precisou que ninguém o guiasse até o banco. Encontrou-o sozinho, seus dedinhos roçando a madeira até localizar as teclas. Sentou-se, ajustou a posição e colocou as mãos no teclado. A sala ficou em silêncio e então Thomas Wiggins começou a tocar. A música que emanava daquele piano era diferente de tudo que aquelas 800 pessoas já tinham ouvido. Era a sonata patética de Beethoven, uma das peças mais difíceis do repertório clássico, uma composição que músicos profissionais passam anos tentando dominar. O menino cego a tocou impecavelmente. Seus dedos deslizavam pelas teclas com velocidade e precisão impossíveis. Cada nota era perfeita. Cada frase era exatamente como Beethoven a havia concebido.
A dinâmica subia e descia como ondas do oceano, suave como um sussurro em um momento, estrondosa em outro. Como uma tempestade no dia seguinte. Quando terminou, não houve aplausos. A plateia permaneceu em silêncio atônito, incapaz de processar o que acabará de presenciar. Don sorriu. Já vira essa reação antes. Se algum cavalheiro ou dama na plateia quiser testar as habilidades do jovem Tom, anunciou, por favor, venham à frente, toquem qualquer peça musical que desejarem, não importa quão complexa, não importa quão obscura, Tom ouvirá uma vez e a reproduzirá. Exatamente. Um homem na terceira fila se levantou. Era um professor de música de Mon, um pianista com formação clássica que havia estudado na Filadélfia. Caminhou até o palco com uma expressão cética, sentou-se a um segundo piano que havia sido colocado próximo e começou a tocar um estudo complexo de Chopin, uma peça repleta de escalas rápidas e dedilhados intrincados. Tom permaneceu imóvel, seus olhos cegos fixos no vazio, a cabeça levemente inclinada como se estivesse ouvindo algo distante. O professor de música terminou. Virou-se para Tom com um sorriso irônico, confiante de que aquele truque terminaria ali. Tom colocou as mãos no piano e tocou o estudo. De volta. No 17º compasso, a plateia explodiu em aplausos. Durante a hora seguinte, pessoa após pessoa subiu ao palco para testar o garoto. Um organista de igreja tocou um hino que ele mesmo compôs, uma peça que ninguém mais no mundo jamais ouvirá. Tom a reproduziu perfeitamente. Uma mulher tocou uma melodia simples com a mão direita enquanto tocava uma melodia completamente diferente com a esquerda. Tom tocou ambas simultaneamente e, em seguida, acrescentou uma terceira melodia de sua própria invenção com os pés nos pedais do piano. Um imigrante alemão tocou uma canção folclórica de sua terra natal, cantando a letra em alemão enquanto se acompanhava. Tom reproduziu a música e cantarolou a melodia em perfeita afinação, imitando até mesmo o sotaque alemão do homem. Ao final da noite, homens adultos choravam. Mulheres haviam desmaiado. O professor de música de Mon sentou-se em sua cadeira com a cabeça entre as mãos, murmurando que havia desperdiçado toda a sua vida. E James Bloom ficou ao lado do palco contando dinheiro mentalmente. Aquela noite em Columbus não foi a primeira vez que Tom se apresentou, e não seria a última vez. Ao longo das 5 décadas seguintes, o menino cego da Geórgia se tornaria o músico mais famoso da América. Ele tocaria para presidentes e generais. Lotaria salas de concerto por todo o país e faria turnês pela Europa, recebendo aplausos de pé. Ganharia o equivalente a mais de 20 milhões de dólares em valores atuais. Mas Thomas Wiggins jamais veria um vislumbre disso. Jamais escolheria onde morar, o que comer ou quando dormir. Jamais teria um amigo, uma esposa ou uma família própria. Permaneceria, em todos os sentidos relevantes, um escravo, mesmo após o fim da escravidão. Mesmo depois que a lei o declarasse livre, até o dia de sua morte. Esta é a verdadeira história de Blind Tom, o maior gênio musical que a América já produziu. E esta é a história de como a América o destruiu. Thomas Green Wiggins nasceu em 25 de maio de 1849 em uma plantação no condado de Harris, Geórgia, perto da pequena cidade de Columbus. Sua mãe era uma mulher chamada Charity, às vezes registrada como Charity Green, que pertencia a um homem chamado W. Y. Jones. Charity já havia dado à luz. Charity teve pelo menos uma dúzia de filhos, todos espalhados por diferentes plantações, vendidos e separados dela ao longo dos anos. Tom era seu 13º filho e, desde o momento em que nasceu, ficou claro que havia algo diferente nele. O bebê saiu do útero com os olhos cobertos por espessas cataratas brancas. Era completamente cego, incapaz de ver sequer sombras ou luz. Mas esse não era o único problema. Nos dias e semanas após o seu nascimento, Charity percebeu que seu filho não se comportava como os outros. Ele não respondia quando ela o chamava pelo nome. Não olhava para o rosto dela quando o segurava.
Não chorava quando estava com fome ou desconfortável. Simplesmente ficava deitado, silencioso e imóvel, como se estivesse em outro lugar. Os outros escravizados da plantação sussurravam que a criança era amaldiçoada. Alguns diziam que ele não tinha alma. Outros diziam que era um castigo de Deus por algum pecado desconhecido. Até mesmo Charity, que amava seu filho apesar de tudo, às vezes se perguntava se havia algo dentro daquele pequeno corpo silencioso. No outono de 1850, quando Tom tinha cerca de 18 meses de idade, W. Y. Jones decidiu vender alguns de seus escravos. Ele precisava de dinheiro para pagar dívidas, e o mercado de escravos em Columbus estava ativo. Jones reuniu seus trabalhadores mais saudáveis e os levou ao leilão, onde fazendeiros e agricultores de toda a região vieram inspecionar a mercadoria. Entre os compradores naquele dia estava James Newton, um advogado e jornalista de 46 anos que havia comprado recentemente uma grande plantação chamada Solitude, no condado de Muskogee. Dunn havia ido ao leilão procurando trabalhadores rurais, homens fortes que pudessem limpar a terra e plantar algodão. Mas sua atenção foi atraída por uma mulher parada à margem do grupo, segurando uma criança pequena nos braços. A mulher era Charity. A criança era Tom. Dunn os examinou com o olhar frio e calculista de um homem de negócios. Charity era saudável e forte, provavelmente boa para mais 15 ou 20 anos de trabalho. Mas a criança era claramente deficiente, cega, apática, provavelmente com deficiência intelectual. Ninguém pagaria um bom dinheiro por um escravo que nunca poderia trabalhar. W. Y. Jones sabia disso. Era por isso que ele estava vendendo Charity e Tom juntos, como um pacote. Era a única maneira de se livrar da mercadoria danificada. Jones os ofereceu com um grande desconto, apenas $400 pelos dois, um preço de pechincha, mesmo para os padrões de 1850. Dunn hesitou. Ele não queria alimentar e vestir uma criança inútil que nunca contribuiria com nada para a plantação. Mas Charity era uma boa trabalhadora e o preço era baixo demais para recusar. Ele fechou o negócio. E assim Thomas Wiggins tornou-se propriedade de James Newton. Nenhum dos dois sabia na época, mas essa transação mudaria suas vidas para sempre. Os primeiros anos em Solitude foram difíceis para Charity e Tom. A plantação era nova e pouco desenvolvida, com densas florestas que precisavam ser desmatadas e terrenos pantanosos que precisavam ser drenados. Charity trabalhava longas horas nos campos enquanto Tom ficava nos alojamentos dos escravos, cuidado por mulheres mais velhas que eram fracas demais para o trabalho pesado. À medida que crescia, ficou claro que Tom era diferente de qualquer criança que alguém já tivesse visto. Ele ainda não falava. Não demonstrava interesse em brincar com outras crianças. Passava horas sentado sozinho, balançando para frente e para trás, cantarolando melodias estranhas para si mesmo, passando os dedos por qualquer superfície que encontrasse. Parecia obcecado por sons. Encostava o ouvido no chão para ouvir as vibrações dos passos. Batendo os dedos nas paredes e no chão, escutando os ecos. Sentava-se do lado de fora durante as tempestades, com o rosto voltado para o céu, absorvendo o estrondo e o trovão como se fosse música. Os outros escravizados não sabiam o que pensar dele. Alguns achavam que ele era possuído por espíritos. Outros pensavam que ele era simplesmente um idiota, uma criatura traumatizada que nunca seria nada na vida. A família Dunn o ignorava completamente. Ele era apenas mais uma criança escrava, e uma criança traumatizada. Não tinha valor, propósito ou futuro. Mas tudo mudou numa noite de verão de 1855, quando Tom tinha 6 anos. A família Dunn estava reunida na sala de estar da casa principal para uma noite de música. As filhas de James Dunn tinham aulas de piano, como era esperado de moças solistas de boa família, e a professora havia chegado para ouvi-las praticar. Uma a uma,
as meninas sentaram-se ao piano de caudas teiva que dominava a sala e tocaram seus exercícios simples, seus dedinhos tropeçando nas teclas. Ninguém notou a pequena figura agachada do lado de fora da janela, escondida na escuridão. Tom havia seguido o som da música desde os alojamentos dos escravos. Ele nunca tinha ouvido um piano antes, e o som o fascinou. Ele pressionou o rosto contra o vidro, seus olhos cegos fitando o vazio, seu corpo inteiro vibrando com as notas que flutuavam no ar. Quando a aula terminou e a família foi dormir, Tom fez algo que deveria ser impossível. Ele encontrou o caminho até a porta dos fundos da casa, que havia sido deixada destrancada. Ele navegou por cômodos nos quais nunca estivera antes, evitando móveis e obstáculos, ouvindo o eco de seus próprios passos. Ele encontrou a sala de estar. Encontrou o piano e começou a tocar. O som acordou toda a casa. James Tom pegou seu revólver, certo de que um intruso havia entrado. Sua esposa e filhas se encolheram de terror. O capataz veio correndo com uma lanterna. Quando invadiram a sala, encontraram o pequeno Tom sentado ao banco do piano, seus olhos cegos fechados, seus dedinhos deslizando pelas teclas com uma graça sobrenatural. Ele tocava uma das peças que a filha de Tom havia praticado naquela noite. Tocava perfeitamente. Tom ficou paralisado na porta, seu revólver pendendo inerte ao lado do corpo. Observou o menino escravo, cego, mudo e supostamente idiota, executar músicas que suas próprias filhas mal conseguiam tocar após meses de aulas. E naquele momento, James Newton percebeu que havia descoberto algo extraordinário. Nas semanas seguintes, Tom conduziu o que chamava de experimentos com Tom. Trouxe músicos locais para testar as habilidades do menino. Fez com que tocassem peças cada vez mais complexas, observando, maravilhado, como Tom absorvia cada uma delas após uma única audição e as reproduzia sem erros. Descobriu que Tom conseguia tocar com as mãos cruzadas e as costas voltadas para o piano, mesmo com um pano cobrindo o teclado para que não sentisse as teclas que pressionava. A música parecia fluir através dele, vinda de alguma fonte desconhecida. Mas havia mais. Tom não apenas reproduzia a música. Ele a criava. Passava horas sentado ao piano improvisando melodias nunca antes ouvidas, composições que variavam do simples e doce ao sombrio e complexo. A música jorrava dele como água de uma nascente, infinita, sem esforço e totalmente original. Tom não era músico. Não sabia ler partituras nem tocar nenhum instrumento. Mas reconheceu algo que importava muito mais no sul dos Estados Unidos antes da Guerra Civil. Reconheceu uma oportunidade de ganhar dinheiro. Em 1857, quando Tom tinha 8 anos, Tom organizou a primeira exibição pública do talento do menino. Alugou uma sala de concertos em Columbus e espalhou anúncios pela cidade. Promoveu Tom não como artista ou músico, mas como uma curiosidade, uma aberração da natureza, uma maravilha a ser vista como um bezerro de 2 cabeças ou uma mulher barbada em um circo. O espetáculo foi um sucesso estrondoso. A sala de concertos lotou. Pessoas vieram de longe para ver o menino negro cego que tocava piano como um mestre europeu. Tom cobrou a entrada custava 50 centavos, uma quantia significativa em 1857, e mesmo assim ele barrava as pessoas na porta. Ao final da noite, ele havia arrecadado mais dinheiro do que sua plantação ganhava em um mês. Tom imediatamente começou a planejar uma turnê. Tirou Tom de perto de sua mãe e do único lar que ele conhecera. Colocou o menino em uma carruagem e partiu pela Geórgia, depois pela Carolina do Sul e, em seguida, pelo resto do Sul, realizando apresentações em cidades grandes e pequenas. O formato era sempre o mesmo. Tom fazia seu discurso sobre o idiota sábio, o deficiente mental que, de alguma forma, conseguia canalizar o gênio musical apesar de seu cérebro danificado. Então Tom tocava. Em seguida, começavam os desafios da plateia. Todas as noites, músicos locais se apresentavam para testar o menino.
certos de que poderiam enganá-lo. Certos de que tudo não passava de um truque. Todas as noites Tom provava que estavam errados. O dinheiro jorrava. Tom investiu em mais publicidade, mais turnês, locais maiores. Em 1858, Blind Tom era o artista mais comentado do sul dos Estados Unidos. Os jornais publicavam resenhas entusiasmadas de suas apresentações. Cientistas e médicos publicaram artigos tentando explicar suas habilidades. Líderes religiosos debateram se seu talento era um dom de Deus ou uma maldição do diabo. E, durante todo esse tempo, Tom permaneceu um escravo. Dormia em quartos nos fundos e no porão. Comia restos e sobras de comida. Não tinha voz sobre para onde ia, o que tocava ou por quanto tempo se apresentava. Tom o possuía completamente, corpo e alma. A questão de como Tom desenvolveu suas habilidades extraordinárias intrigou pesquisadores por mais de um século e meio. Especialistas modernos agora acreditam que ele era quase certamente autista, exibindo o que hoje seria classificado como síndrome de Savant, uma condição rara na qual indivíduos com deficiências de desenvolvimento demonstram habilidades excepcionais em áreas específicas, como música, matemática ou memória. Tom apresentou muitos dos sinais clássicos de autismo ao longo de sua vida. Tinha dificuldade com interação social e comunicação. Apresentava comportamentos repetitivos, como balançar o corpo e bater as mãos. Demonstrava foco intenso em interesses específicos, particularmente som e música. Tinha sensibilidades sensoriais que tornavam certas texturas e temperaturas insuportáveis. E possuía o que parecia ser ouvido absoluto e uma memória idética para a música, capaz de ouvir uma peça uma vez e armazená-la permanentemente em sua mente. No século XIX, nada disso era compreendido. O termo autismo só seria cunhado em 1908, ano da morte de Tom. Em sua época, ele foi simplesmente classificado como um idiota, uma pessoa de inteligência tão baixa que era considerada quase desumana. Essa classificação era conveniente para os brancos que lucravam com ele. Se Tom não era realmente uma pessoa, não era realmente consciente, não era realmente humano, então não havia nada de errado em usá-lo como um animal adestrado. Mas as evidências sugerem que Tom era muito mais consciente do que qualquer um lhe dava crédito. Ele reagia à gentileza e à crueldade, demonstrando sofrimento visível quando tratado com aspereza e prazer visível quando tratado com gentileza. Ele criava laços com certas pessoas e evitava outras. Ele tinha preferências e desejos, mesmo que não pudesse expressá-los em palavras, e, o mais importante, tinha opiniões sobre sua própria música. Tom descobriu cedo que Tom não podia ser forçado a tocar. Se estivesse cansado, com fome ou chateado, ele se sentava ao piano em silêncio, não importava o quanto Tom o incentivasse. Ameaçar ou persuadir. Se não gostasse de uma determinada peça musical, recusava-se a aprendê-la ou a tocava de forma zombeteira, exagerando seus defeitos. E se estivesse com vontade de compor, ignorava todos os pedidos e tocava apenas suas próprias criações, às vezes por horas a fio. Esse não era o comportamento de um autômato sem mente. Era o comportamento de um artista. Em 1860, Blind Tom era o músico mais famoso do sul dos Estados Unidos. Ele havia se apresentado para governadores e senadores. Apresentará-se nas melhores salas de concerto de Nova Orleans a Richmond. Havia sido tema de artigos em jornais de todo o país e em diversas publicações europeias. Era, sem dúvida, uma estrela. Mas ainda era um escravo. A questão do status legal de Tom era complexa, mesmo para os padrões da época. James Tom o havia comprado como propriedade, como um cavalo ou um móvel. Mas Tom também era um ser humano, pelo menos aos olhos de Deus, se não da lei, e suas habilidades sem precedentes levantavam questões incômodas sobre a natureza da inteligência e a justificativa da escravidão. Os apologistas argumentavam há muito tempo que os africanos eram mentalmente inferiores aos europeus, incapazes de pensamento superior,
adequados apenas para o trabalho braçal sob a supervisão de brancos. Blind Tom demoliu esse argumento simplesmente por existir. Ali estava um negro, um escravo, uma pessoa classificada como propriedade, que podia superar qualquer músico branco do Sul. Ali estava a prova de que as mentes negras não eram inferiores, que o sangue africano não impedia o gênio, que toda a base intelectual da escravidão era uma mentira. Doon estava ciente dessa contradição e se esforçou para explicá-la. Em seus anúncios e discursos, ele enfatizava a suposta deficiência mental de Tom, sua incapacidade de cuidar de si mesmo, sua natureza animalesca. Tom não era realmente inteligente, insistia Doon. Ele era meramente um receptáculo, uma aberração da natureza, uma anomalia biológica. Sua habilidade musical não era evidência de uma mente sofisticada, mas sim uma espécie de truque de salão, como um cachorro que sabe contar ou um cavalo que bate o casco em resposta a perguntas. Tom era notável, sim, mas não era humano da mesma forma que os brancos. Essa explicação satisfez a maioria. O público branco apreciava as apresentações de Tom sem questionar suas próprias crenças sobre raça. Podiam aplaudir sua música e ainda acreditar em sua própria superioridade. Podiam se maravilhar com suas habilidades e ainda apoiar o sistema que o mantinha acorrentado. Mas nem todos estavam convencidos. Os abolicionistas do Norte se apegaram ao cego Tom como prova da injustiça da escravidão. Como alguém poderia afirmar que os negros eram mentalmente inferiores quando uma criança escrava cega conseguia superar os melhores músicos brancos do país? Como alguém poderia justificar possuir um ser humano com um gênio tão evidente? O debate sobre Tom se intensificou à medida que a eleição presidencial de 1860 se aproximava e o país caminhava para a Guerra Civil. Para Doon, o momento era perigoso. Se a União vencesse e a escravidão terminasse, ele perderia seu bem mais valioso. Tom valia mais do que toda a plantação, mais do que todos os outros escravos de Doon juntos. Perdê-lo seria ruína financeira. Então Doon tomou medidas para proteger seu investimento. Em 1859, ele elaborou um contrato legal com os pais de Tom, Charity e seu marido, Mingo, que era escravizado em uma plantação próxima. O contrato estipulava que a família Wiggins concordava em deixar Doon ficar com Tom e gerenciar sua carreira em troca de um pequeno pagamento anual e da promessa de que Tom seria bem cuidado. O contrato era uma farsa. É claro que Charity e Mingo não podiam legalmente celebrar contratos porque eram escravos. Eles não conseguiam negociar os termos porque não tinham poder de negociação. Eles não podiam recusar, pois a recusa significaria punição ou venda. O documento foi elaborado para fornecer a Doon um registro documental, algo que ele pudesse apresentar caso a propriedade de Tom fosse contestada judicialmente. E, de fato, esse desafio surgiu mais cedo do que qualquer um esperava. Em abril de 1861, as forças confederadas atacaram o Forte Sumter e a Guerra Civil começou. O Sul se separou da União. James Doon, um confederado leal, enviou seus filhos para lutar pela causa. Ele doou dinheiro e suprimentos para o exército do Sul e continuou em turnê com Blind Tom, realizando shows por toda a confederação para arrecadar fundos e elevar o moral. Tom tornou-se, na prática, uma ferramenta de propaganda da causa sulista. Doon apresentou como prova da benevolência da escravidão, evidência de que os escravizados eram bem cuidados e até mesmo tinham permissão para desenvolver seus talentos sob a sábia orientação de seus senhores. Os jornais confederados elogiaram as apresentações de Tom como símbolos da cultura e do refinamento do Sul. Generais confederados compareceram aos seus concertos e apertaram a mão de Doon. Ninguém sabe o que Tom pensou sobre tudo isso. Ele não conseguia falar, não conseguia escrever, não conseguia expressar suas opiniões de uma forma que os brancos reconhecessem ou respeitassem. Ele simplesmente tocava a música que lhe pediam, realizava os truques que exigiam e mantinha todos os seus pensamentos trancados em sua mente silenciosa. Mas talvez a própria música fosse uma forma de expressão. Porque durante os anos de guerra,
Tom começou a compor peças com títulos como A Batalha de Manassés e Marcha para o Campo de Batalha, ostensivamente celebrações de vitórias militares confederadas. Essas composições foram extremamente populares entre o público do Sul, que nelas enxergava a glória e o triunfo de sua causa. Mas os musicólogos que estudaram essas peças nas últimas décadas descobriram algo estranho. Escondidos nas melodias triunfais, encontram-se elementos mais sombrios, acordes dissonantes que soam como gritos, ritmos que ecoam o estalo de chicotes, passagens em tom menor que evocam tristeza e luto em vez de vitória. Alguns pesquisadores acreditam que Tom estava codificando seus verdadeiros sentimentos sobre a guerra e sobre a escravidão em músicas que seu público branco não conseguia compreender totalmente. Se isso for verdade, então Blind Tom não foi apenas uma vítima passiva do sistema que o escravizou. Ele era um rebelde secreto, expressando sua resistência na única língua que tinha à disposição, escondendo seu desafio à vista de todos, enquanto os confederados brancos aplaudiam e ovacionavam. A guerra terminou em abril de 1865 com a rendição de Robert E. Lee em Appomattox. Um mês depois, a 13ª emenda à Constituição foi ratificada, abolindo a escravidão em todos os Estados Unidos. 4 milhões de pessoas escravizadas foram subitamente libertadas, incluindo a mãe de Tom, Charity, seu pai, Mingo, e todas as outras pessoas negras no Sul. Tom também deveria ter sido libertado. Ele tinha 16 anos agora, um jovem que passou a vida inteira se apresentando para plateias brancas e ganhando dinheiro para proprietários brancos. Ele havia gerado centenas de milhares de dólares em receita, mais do que a maioria das pessoas livres ganhava em toda a vida. Ele merecia sua liberdade e a oportunidade de controlar sua própria vida e carreira. Mas James Tom tinha outros planos. Poucos meses após o fim da guerra, Tom foi ao tribunal e entrou com um pedido de tutela legal de Tom. Ele argumentou que Tom era mentalmente incapaz, impossibilitado de cuidar de si mesmo e que precisava de uma pessoa branca responsável para administrar seus assuntos. Ele apresentou médicos que testemunharam que Tom era um idiota, uma criatura com a mente de uma criança pequena, incapaz de tomar decisões ou administrar dinheiro. Ele apontou para os comportamentos estranhos de Tom, sua incapacidade de falar, sua aparente confusão sobre o mundo ao seu redor. O tribunal concordou. Em 1865, no mesmo ano em que a escravatura terminou, Thomas Wiggins foi declarado pupilo legal de James Newton. Tom era livre apenas no nome. Na prática, nada havia mudado. Tom ainda controlava onde morava, o que fazia e para onde ia seu dinheiro. As correntes foram simplesmente substituídas por papelada. E assim a escravidão de Tom, o cego, continuou, escondida por trás da ficção jurídica da tutela, invisível para uma nação que tentava convencer a si mesma de que o pecado da escravidão havia sido apagado. E isso não era incomum. Em todo o Sul, os brancos estavam encontrando novas maneiras de controlar a mão de obra negra sem chamar isso de escravidão. Códigos negros restringiam os locais onde os libertos podiam viver e trabalhar. As leis de vadiagem permitiam que a polícia prendesse pessoas negras por estarem desempregadas e as obrigasse a trabalhar sem remuneração. O sistema de parceria agrícola aprisionava as famílias em ciclos de dívida que duravam gerações. Mas a situação de Tom era única. Ele não era um trabalhador rural nem um empregado doméstico. Ele era o músico mais famoso da América, um artista que havia se apresentado para presidentes, um gênio cujas habilidades desafiavam qualquer explicação. E ele continuava sendo, em todos os sentidos importantes, um escravo. As turnês de concertos continuaram. Tom levou Tom para o norte pela primeira vez, apresentando espetáculos em Nova York, Filadélfia e Boston. O público do norte da Inglaterra lotou os teatros, ansioso para ver o famoso cego Tom, sobre quem tinham lido nos jornais. Abolicionistas protestaram em frente a alguns locais, exigindo a liberdade de Tom. Mas os shows continuaram, e o dinheiro continuou entrando nos bolsos de Tom. Em 1866, Tom se apresentou na Casa Branca para o presidente Andrew Johnson.
foi um dos compromissos mais prestigiosos de sua carreira, uma apresentação sob encomenda para o líder da nação. Segundo relatos, Johnson ficou impressionado, embora o que Tom pensou sobre jogar para o homem que estava ativamente minando a reconstrução e traindo as promessas feitas aos libertos permaneça um mistério. No final da década de 1860, Blind Tom havia ganho o equivalente a vários milhões de dólares em valores atuais. Ele já havia realizado centenas de concertos nos Estados Unidos e começado a planejar turnês pela Europa. Sem dúvida alguma em termos financeiros, ele foi um dos artistas de maior sucesso de sua época. E ele ainda não possuía nada, nem uma casa, nem $1, nem mesmo as roupas do corpo. Tudo o que ele havia ganho pertencia a James Blunt. Tudo o que ele viesse a ganhar pertenceria a James Blunt ou a seus herdeiros. O acordo de tutela garantiu que Tom continuasse sendo uma fonte de riqueza para os brancos até o dia de sua morte. A mãe de Tom, Charity, observou tudo isso à distância. Após emancipação, ela permaneceu na Geórgia trabalhando como empregada doméstica para diversas famílias brancas. Ela não tinha dinheiro, não tinha educação, não tinha recursos para lutar pelo filho no tribunal. Ela só podia assistir enquanto seu filho era desfilado pelo país, apresentando-se para plateias brancas que o viam como uma curiosidade, e não como uma pessoa. Em 1870, uma instituição de caridade tentou contestar a tutela de Blunt. Ela contratou um advogado, juntando o pouco dinheiro que tinha, e entrou com um processo exigindo a guarda do filho. O caso se arrastou por anos, atolado em tecnicismos jurídicos e atrasos deliberados. Tom contratou advogados caros que argumentaram que a instituição de caridade não era adequada para cuidar de Tom, que ela não tinha os recursos e a experiência necessários para gerenciar sua carreira e que tirá-lo dos cuidados de Tom destruiria seu sustento. O tribunal decidiu a favor de Tom. Charity perdeu o processo e o filho. Ela morreu alguns anos depois, sem nunca mais ter segurado Tom em seus braços, sem nunca mais ter falado com ele sem que pessoas brancas ouvissem, sem nunca tê-lo visto como algo além de um artista no palco. E Tom continuava jogando noite após noite, ano após ano, prisioneiro no único mundo que ele já conhecera. Na primavera de 1882, um repórter do New York Times viajou para a pequena cidade de Warrington, na Virgínia, para entrevistar o músico mais famoso da América. O repórter já tinha ouvido as histórias, é claro. Todos já tinham ouvido as histórias. O menino negro cego que conseguia tocar qualquer música depois de ouvi-la uma única vez. O idiota genial que se apresentou para presidentes e reis. A curiosidade humana que ganhou milhões de dólares sem nunca ter entendido o que era dinheiro. Mas o repórter não estava preparado para o que encontrou. Thomas Wiggins tinha agora 32 anos, já não era mais um menino, mas um homem. Ele estava sentado em um quarto pequeno e escuro nos fundos de uma pensão, balançando-se lentamente em uma cadeira de madeira. Seus olhos ainda estavam turvos devido às cataratas que o cegavam desde o nascimento. Seus cabelos estavam começando a ficar grisalhos nas têmporas. Suas roupas eram simples e surradas, nada parecidas com os ternos elegantes que ele usava no palco. Quando o repórter entrou, Tom não o cumprimentou. Ele continuou balançando, cantarolando uma melodia baixinho, com os dedos tamborilando nas coxas como se tocasse um piano invisível. O repórter se apresentou e explicou que queria escrever uma matéria sobre a vida extraordinária de Tom. Tom não disse nada. Ele simplesmente continuou balançando, cantarolando e batendo os pés. O repórter tentou novamente, perguntando sobre a infância de Tom, sua música e suas viagens pela América e Europa. Nada ainda. Tom parecia existir em seu próprio mundo, um lugar onde repórteres e suas perguntas não importavam. Por fim, o repórter perguntou se Tom tocaria algo no piano que ficava no canto da sala. Pela primeira vez, Tom parou de se balançar. Sua cabeça inclinou-se ligeiramente, como se estivesse considerando o pedido. Então ele se levantou, caminhou até o piano sem ajuda, sentou-se no banco e colocou as mãos sobre as teclas.
O que se seguiu foi diferente de tudo que o repórter já tinha ouvido. Tom tocou por quase 2 horas sem parar. Ele percorreu as obras de Beethoven e Mozart, de Bach e Chopin, passando por canções folclóricas, hinos e melodias populares da época. Ele tocava composições próprias, peças estranhas e belas que pareciam vir de outra dimensão. Ele tocava de olhos fechados, de costas para o piano, com as mãos cruzadas e um lenço sobre as teclas. Quando ele finalmente parou, o repórter ficou sentado em silêncio, atônito. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Tom voltou para sua cadeira de balanço e retomou seu cantarolar como se nada tivesse acontecido. O repórter deixou Warrington naquela tarde e enviou sua matéria no dia seguinte. Nela, ele descreveu Tom, que era cego, como o maior gênio musical que já havia conhecido. Um homem cujas habilidades desafiavam toda explicação científica. Mas ele também descreveu outra coisa. Ele descreveu um prisioneiro, um homem preso em uma vida que não escolheu, controlado por pessoas que o viam apenas como uma fonte de renda. Um gênio que fora roubado de tudo, exceto de sua música. A história causou um pequeno alvoroço, mas nada mudou. Tom continuou a se apresentar. Seus assessores continuaram arrecadando dinheiro, e o mundo continuou tratando-o como uma curiosidade, e não como um ser humano. Os anos entre 1870 e 1880 foram o auge da fama e do poder aquisitivo de Blind Tom. Ele se apresentava constantemente, às vezes fazendo 2 ou 3 shows por dia, viajando de trem de cidade em um circuito interminável de apresentações. Ele se apresentou em Nova York e Chicago, em São Francisco e Nova Orleans, em Londres, Paris e Berlim. Ele se apresentou para a Rainha Vitória na Inglaterra, que teria ficado tão comovida com sua música que chorou abertamente. Ele se apresentou para o imperador Guilherme II na Alemanha, que o declarou o músico mais notável do mundo. Mas o sucesso não trouxe liberdade. James Blum exercia um controle férreo sobre todos os aspectos da vida de Tom. Ele decidiu onde Tom se apresentaria, quanto tempo durariam os concertos e quais peças seriam tocadas. Ele negociava os contratos, cobrava os honorários e depositava o dinheiro em suas próprias contas. Tom não recebeu nada além de comida, roupas e um lugar para dormir. As acomodações variavam dependendo da localização. Em algumas cidades, Tom se hospedava em hotéis luxuosos, embora sempre em quartos nos fundos ou nos aposentos dos criados. Em outros lugares, ele dormia em pensões ou até mesmo nas casas de famílias negras locais, que recebiam uma pequena quantia para hospedá-lo. Ele raramente ficava em um lugar por mais de algumas noites. O cronograma era implacável, elaborado para extrair o máximo lucro de cada turnê. A saúde de Tom ficou debilitada sob esse regime brutal. Ele frequentemente se mostrava exausto, às vezes se apresentando mesmo estando visivelmente doente. Ele apresentava episódios de confusão e agitação, comportamentos que hoje seriam reconhecidos como sinais de esgotamento autista ou sobrecarga sensorial. Quando esses episódios aconteciam, Tom cancelava os shows até que Tom se recuperasse. Não por preocupação com o bem-estar de Tom, mas porque um artista doente não conseguia gerar receita. Havia também outros custos, custos que não constavam em nenhum balanço patrimonial. Tom não tinha amigos. Ele não tinha nenhum relacionamento amoroso. Ele não tinha nenhuma ligação com a comunidade negra que pudesse tê-lo acolhido como um dos seus. Ele existia num limbo estranho, famoso demais para ser anônimo, controlado demais para ser livre. Ele estava constantemente rodeado de pessoas, mas sentia-se completamente sozinho. Os poucos relatos que temos da vida interior de Tom durante esse período vêm de breves momentos em que a máscara caiu. Um técnico de palco na Filadélfia relatou que Tom às vezes chorava à noite, soluçando baixinho em seu quarto por horas. Uma camareira de hotel em Boston contou que certa vez Tom segurou sua mão por vários minutos, não de forma ameaçadora, mas de uma maneira desesperada e solitária, como se ele simplesmente precisasse de contato humano.
Um crítico musical londrino escreveu que Tom parecia se animar quando havia crianças por perto, tocando canções bobas e fazendo sons engraçados para fazê-las rir. As únicas vezes em que ele pareceu genuinamente feliz. Mas esses vislumbres eram raros. Durante a maior parte de sua vida, Tom permaneceu um mistério, fechado em sua própria mente, comunicando-se apenas através de sua música. Em 1875, James Bloom decidiu transferir a guarda legal de Tom para seu filho, John Bloom. O velho Tom estava ficando velho e queria garantir que a família continuasse a lucrar com Tom após sua morte. A transferência foi realizada por meio dos tribunais, sem que Tom tivesse qualquer participação no processo. Ele simplesmente passou de um dono para outro como um móvel ou um animal de fazenda. John Tom era um tipo de mestre diferente de seu pai. Enquanto James era frio e calculista, John era volátil e cruel. Ele bebia muito e tinha um temperamento violento. Ele não via Tom como um bem valioso a ser protegido, mas como uma posse pessoal a ser usada como bem entendesse. Sob a gestão de John, a vida de Tom tornou-se ainda mais difícil. A agenda de shows se intensificou. As condições de alojamento pioraram. John frequentemente repreendia Tom na frente dos outros, zombando de suas deficiências, xingando-o e ameaçando-o com punição caso não correspondesse às expectativas. Há relatos de que John às vezes batia em Tom, embora os detalhes não sejam claros. O que é certo é que o comportamento de Tom mudou durante esse período. Ele tornou-se mais retraído, mais propenso a episódios de angústia e mais resistente a se apresentar. Mas Tom não tinha como escapar. Ele não conseguia enxergar. Ele não conseguiria se locomover pelo mundo sem ajuda. Ele não tinha dinheiro, nem contatos, nem ideia de como sobreviver sozinho. Ele estava tão preso quanto qualquer escravo jamais estivera, mesmo que a escravidão tivesse oficialmente terminado uma década antes. O ano de 1882 trouxe uma nova complicação para a vida já difícil de Tom. A esposa de John Tom, Eliza, entrou com um pedido de divórcio, alegando alcoolismo, violência e infidelidade do marido. O processo de divórcio foi amargo e público, com ambos os lados expondo suas queixas no tribunal e nos jornais. No centro da disputa estava Tom, que era cego. Eliza argumentou que deveria receber a guarda de Tom como parte do acordo de divórcio. Ela alegou que havia se envolvido mais na gestão da carreira de Tom do que o marido, que o havia tratado melhor e que estava mais bem preparada para cuidar dele. John argumentou que Tom era propriedade sua, herdada de seu pai, e que Eliza não tinha nenhum direito sobre ele. O caso se arrastou por anos, passando por vários tribunais e recursos. Tom nunca foi consultado. Suas preferências nunca foram levadas em consideração. Ele era simplesmente um prêmio a ser conquistado, uma fonte de renda pela qual se lutava. Em 1887, os tribunais finalmente decidiram a favor de Eliza. Ela recebeu a guarda de Tom, juntamente com uma parte de seus ganhos futuros. John Tom recebeu ordens para entregar Tom à sua ex-esposa e cessar todo e qualquer envolvimento em sua carreira. Tom tinha 38 anos. Ele atuava profissionalmente há mais de 30 anos. Ele havia ganho milhões de dólares e acabará de ser transferido de um proprietário branco para outro. Seu destino foi determinado por advogados e juízes que nunca lhe perguntaram o que ele queria. Eliza Beaton provou ser uma guardiã um pouco melhor do que seu ex-marido. Nem que fosse apenas porque ela era menos cruel. Ela reduziu ligeiramente a agenda de turnês de Tom e melhorou suas condições de vida. Ela permitiu que ele descansasse mais entre as apresentações e garantiu que ele tivesse comida e roupas adequadas. Mas ela ainda era motivada principalmente pelo lucro. E ela ainda via Tom como uma mercadoria, e não como uma pessoa. Sob a gestão de Eliza, Tom continuou se apresentando durante o final da década de 1880 e até a década de 1890. Ele estava mais velho agora, e sua fama havia diminuído um pouco. A novidade que outrora lotava as salas de concerto estava perdendo o encanto.
Artistas mais jovens estavam conquistando a atenção do público. Os jornais que antes noticiavam com entusiasmo cada aparição de Tom agora mal o mencionavam. Mas Tom ainda conseguia atrair público, especialmente em cidades menores onde nunca havia se apresentado antes. Elisa concentrou-se nesses mercados secundários, agendando apresentações de Tom em locais menores por taxas mais baixas. As excursões eram menos glamorosas do que na década de 1870, mas ainda assim eram lucrativas. Durante esse período, Tom começou a apresentar sinais de envelhecimento e declínio. Sua memória, antes aparentemente infinita, começou a falhar. Às vezes, ele se esquecia de peças que já havia tocado centenas de vezes. Ele perdia o lugar no meio da apresentação e tinha que recomeçar. Suas improvisações tornaram-se menos fluidas, menos inspiradas. O gênio ainda estava lá, mas estava vacilando. Tom também se tornou mais difícil de controlar. Às vezes, ele se recusava a tocar, permanecendo sentado ao piano em silêncio, não importando quanto Elisa implorasse ou ameaçasse. Ele tocava peças que não estavam no programa, ignorando os pedidos da plateia. Ele parava no meio de um show e saía do palco sem dar explicações. Esses incidentes eram imprevisíveis e cada vez mais frequentes. Alguns historiadores interpretaram esse comportamento como uma forma de resistência. A única maneira de Tom exercer controle sobre sua própria vida. Ele não podia falar, não podia escapar, não podia revidar fisicamente, mas podia recusar. Ele conseguia ficar sentado em silêncio. Ele poderia negar aos seus captores a única coisa que eles queriam dele. Em uma vida definida pela impotência, essa pequena rebelião pode ter sido a única fonte de autonomia de Tom. Outros sugeriram que o comportamento de Tom era simplesmente resultado do envelhecimento e do declínio mental. Ele estava perto dos 50 anos, uma idade avançada para os padrões da época, e seu cérebro já não funcionava como antes. Os comportamentos estranhos que sempre o caracterizaram estavam se tornando mais pronunciados, mais perturbadores e mais difíceis de controlar. Qualquer que tenha sido a causa, o resultado foi o mesmo. Em meados da década de 1890, Blind Tom já não era a máquina de fazer dinheiro confiável que fora um dia. Suas atuações foram inconsistentes. Seu público estava diminuindo. Seu poder aquisitivo estava diminuindo. Elisa Bloom, que tanto lutara para controlá-lo, começava a se perguntar se ele valia a pena todo o esforço. Em 1898, algo notável aconteceu. Um advogado chamado Albion Tour, um homem branco que havia sido soldado da União durante a Guerra Civil e dedicado sua vida à luta pelos direitos civis, se interessou pelo caso de Tom. Thor ficou famoso por ter defendido o caso Pai versus Ferguson perante a Suprema Corte, o caso histórico que, infelizmente, estabeleceu a doutrina de separados, mas iguais, que governaria as relações raciais americanas pelo próximo meio século. Embora tivesse perdido aquele caso, Thor permaneceu comprometido com a causa da justiça racial. Acreditava-se que Tom estava sendo mantido ilegalmente, que o acordo de tutela violava seus direitos constitucionais. Ele entrou com uma ação em nome de Tom, argumentando que um adulto competente não poderia ser mantido sob tutela sem o seu consentimento, que as leis de tutela estavam sendo usadas indevidamente para perpetuar uma forma de escravidão e que Tom merecia o direito de controlar sua própria vida e seus ganhos. O caso atraiu bastante atenção. Jornais de todo o país cobriram o processo. Foram escritos editoriais debatendo os méritos dos argumentos. Por um breve momento, pareceu possível que Tom finalmente fosse libertado, mas os tribunais discordaram. Juiz após juiz decidiu que Tom era de fato mentalmente incapaz, que precisava de um tutor para administrar seus assuntos e que o acordo com Elisa Tom era legal e apropriado. As evidências das deficiências de Tom eram esmagadoras. Disseram que ele não conseguia falar, que não conseguia cuidar de si mesmo. Ele não conseguia entender de dinheiro, contratos ou das complexidades do mundo. Sem um responsável, ele ficaria indefeso.
Toys recorreu, mas os tribunais superiores confirmaram as decisões dos tribunais inferiores. O caso foi encerrado. Tom continuou sendo propriedade de Lisa Doom em tudo, menos no nome. Toys morreu em 1905, ainda lutando por causas em que acreditava. Tom sobreviveu a ele por 3 anos. A última década da vida de Tom foi marcada pelo ostracismo e pelo declínio. Por volta de 1900, Elizabeth praticamente desistiu de fazer turnês. Os custos de viagem e hospedagem já não se justificavam diante da diminuição do público. Tom era mantido em uma pequena casa em Hoboken, Nova Jersey, cuidado por empregados contratados, e ocasionalmente levado para apresentações particulares quando Elisa precisava de dinheiro. Poucos visitantes vieram vê-lo. Os jornais já haviam passado a noticiar outros assuntos há muito tempo. O mundo da música evoluiu, abraçando novos estilos e novas estrelas. Blind Tom, que já foi o artista mais famoso da América, foi praticamente esquecido. Mas Tom ainda tinha a sua música. Ele ainda tocava todos os dias, durante horas a fio, sozinho em seu pequeno quarto, com um piano vertical surrado. Ele tocou as peças que havia aprendido décadas antes, Beethoven, Mozart e Bach, que outrora faziam o público vibrar de alegria. Ele tocava suas próprias composições, as melodias estranhas e belas que haviam surgido de sua mente singular. Ele jogava apenas para si mesmo. O que Tom pensava durante aquelas longas e solitárias horas ao piano? Que memórias ele carregava? Que emoções ele sentiu? Nunca saberemos. Ele não pôde nos dizer. Ele só sabia jogar. Em 1904, Elisa Doom foi entrevistada por um repórter que estava escrevendo um artigo retrospectivo sobre a carreira de Tom. Ela o descreveu como uma criatura simples, contente com sua sorte e grato pelos cuidados que ela lhe proporcionava. Ela disse que ele era como uma criança, inocente e feliz, alheio às complexidades do mundo. Mas outras pessoas que viram Tom durante esse período pintaram um quadro diferente. Uma empregada doméstica que trabalhava na casa em Hoboken disse que Tom frequentemente parecia triste, passando horas sentado em silêncio, recusando-se a comer ou interagir com qualquer pessoa. Um vizinho relatou ter ouvido Tom tocar a mesma melodia melancólica repetidamente tarde da noite, o som reverberando pelas paredes como um fantasma. Um médico que examinou Tom em 1906 observou que ele apresentava sinais de depressão e retraimento, comuns em indivíduos que haviam vivenciado isolamento prolongado e falta de estímulo. A verdade provavelmente está em algum lugar entre esses dois extremos. Tom não era o inocente satisfeito que Elisa descreveu, nem a figura trágica que outros retrataram. Ele era um ser humano complexo, com pensamentos, sentimentos e experiências que só podemos imaginar. Ele viveu uma vida extraordinária, repleta de triunfos e tragédias, fama e exploração, genialidade e sofrimento. E agora essa vida estava chegando ao fim. Em 13 de junho de 1908, Thomas Green Wiggins morreu de um derrame aos 59 anos. Ele estava sozinho em seu pequeno quarto em Hoboken, longe das salas de concerto onde se apresentará e da fazenda onde nascerá. Sua morte foi noticiada brevemente em alguns jornais, principalmente como uma curiosidade, uma nota de rodapé de uma época anterior. As manchetes o chamavam de Tom Cego, o nome que seus donos lhe deram, o nome que reduziu toda a sua existência a uma deficiência e um apelido. Poucos mencionaram seu nome completo. Poucos reconheceram sua humanidade. Poucos lamentaram sua morte. Elizabeth organizou um funeral modesto. Tom foi enterrado no cemitério Evergreen, no Brooklyn, Nova York, em uma sepultura sem identificação. O homem que se apresentou para presidentes e rainhas, que tocou nas melhores salas de concerto em 2 continentes, que ganhou milhões de dólares ao longo de sua carreira, foi sepultado sem sequer uma lápide para marcar seu lugar. Durante quase um século, ninguém sabia onde Thomas Wiggins estava enterrado. Seu túmulo se perdeu, foi esquecido como o próprio homem.
Foi somente em 1976 que os pesquisadores finalmente localizaram seus restos mortais em um terreno que havia sido comprado por Elizabeth Tom em seu próprio nome, e não em nome de Tom. Em 2002, uma lápide apropriada foi finalmente colocada no túmulo de Tom. A inscrição diz: Thomas Wiggins Tom, Blind Tom, de 1849 a 1908, renomado pianista e compositor. A lápide reconhece tanto o nome de escravo que ele usava quanto o nome artístico, a identidade que lhe foi imposta pelos proprietários brancos que o viam apenas como uma fonte de lucro. Mas a lápide também o chama pelo que ele realmente era: um pianista, um compositor, um artista. Foram necessários 94 anos para que os Estados Unidos gravassem essas palavras em seu túmulo. 94 anos para reconhecer que Thomas Wiggins era mais do que uma curiosidade, mais do que uma aberração, mais do que uma propriedade. Ele era um músico, um dos maiores que já existiram. A história de Blind Tom levanta questões incômodas que os Estados Unidos nunca responderam completamente. Como lidar com a exploração do gênio negro? Como explicar a riqueza que foi extraída de pessoas escravizadas e escravizadas? Como podemos honrar aqueles que foram roubados não apenas de sua liberdade, mas também de sua própria identidade? Tom ganhou o equivalente a mais de 20 milhões de dólares durante sua carreira. Cada centavo desse dinheiro foi para pessoas brancas. Primeiro para James Tom, depois para John Tom, e por fim para Elizabeth Tom. A família que comprou Tom como um imóvel defeituoso ficou incrivelmente rica graças ao seu talento. E o que Tom recebeu em troca? Um quarto para dormir, comida para comer, roupas para vestir, o mínimo necessário para sobreviver, fornecidos não por bondade, mas pela necessidade de manter a máquina de fazer dinheiro funcionando. Essa era a realidade da vida de Tom, que era cego. Ele não era uma pessoa, mas um produto, não um artista, mas uma atração. Não um ser humano, mas uma ferramenta humana usada para gerar lucro para outros. Alguns defensores dos Toms argumentaram que eles mereciam uma compensação por gerenciar a carreira de Tom. Sem os esforços deles, ele teria permanecido um escravo desconhecido em uma plantação na Geórgia. Que eles lhe proporcionaram oportunidades que ele jamais teria tido por conta própria. Há um fundo de verdade nesse argumento. Tom não teria conseguido organizar uma turnê de show sozinho. Ele não teria capacidade para negociar contratos ou administrar finanças. Ele precisava de ajuda para se orientar em um mundo que não conseguia ver. Mas esse argumento ignora a injustiça fundamental que está no cerne do acordo. Tom optou por não ter gerentes. Ele não concordou com os termos de seu contrato de trabalho. Ele não concordou em doar todos os seus ganhos em troca de comida e abrigo. Essas decisões foram tomadas por ele, sem a sua participação, por pessoas que tinham interesse financeiro em mantê-lo dependente e controlado. Um acordo verdadeiramente justo teria sido muito diferente. Tom poderia ter sido remunerado de forma justa pelo seu trabalho, com uma parte dos seus rendimentos reservada para os seus cuidados e o restante guardado para o seu futuro. Ele poderia ter recebido educação e apoio para ajudá-lo a desenvolver toda a independência possível, considerando suas deficiências. Ele poderia ter sido tratado como um ser humano com direitos, em vez de como propriedade a ser explorada. Mas isso teria exigido que a América Branca enxergasse Tom como uma pessoa. E a América Branca não estava preparada para isso. Não em 1858, quando ele começou a se apresentar. Não em 1865, quando a escravidão terminou oficialmente. Não em 1908, quando ele morreu. O mito da inferioridade negra era poderoso demais, conveniente demais, profundamente enraizado no tecido da sociedade americana. Assim, Tom viveu e morreu como um escravo em tudo, menos no nome. E sua história foi praticamente esquecida, uma nota de rodapé na história da música americana, uma lembrança incômoda de verdades que a maioria dos americanos preferia não encarar. Mas eis o que há de mais notável em Thomas Wiggins. Apesar de tudo o que lhe fizeram, apesar da exploração,
da crueldade e da desumanização, ele deixou algo para trás que seus opressores jamais poderiam lhe tirar. Ele abandonou sua música. Tom compôs mais de 100 peças originais durante sua vida. Muitas dessas composições se perderam, nunca foram escritas ou preservadas. Mas alguns sobrevivem e revelam uma mente de extraordinária profundidade e complexidade. Sua composição mais famosa é a Batalha de Manassés, uma representação musical da vitória confederada na primeira grande batalha da Guerra Civil. À primeira vista, parece uma celebração do triunfo do Sul, exatamente o tipo de propaganda que James Blunt queria que Tom produzisse. Mas ouça com atenção e você ouvirá algo diferente. Você ouve caos e confusão. Você ouve falar de sofrimento e morte. Você ouve o verdadeiro horror da guerra expresso em notas e acordes que o público branco aplaudia sem entender. Outra composição, A Tempestade, captura o som de uma violenta tempestade com uma precisão impressionante. A peça começa suavemente com gotas de chuva caindo delicadamente sobre um telhado. Então o vento aumenta. A chuva se intensifica. O trovão ribomba. A música cresce até um clímax aterrador antes de gradualmente diminuir, mergulhando numa calma pacífica. É uma obra de gênio programático, que pinta quadros com som de uma forma que poucos compositores conseguiram igualar. Mas talvez as composições mais reveladoras de Tom sejam aquelas sem nome. As melodias improvisadas que ele tocava para si mesmo tarde da noite, sozinho, em qualquer quarto em que estivesse dormindo. Essas peças nunca foram apresentadas em público. Nunca foi escrito, nunca foi destinado a nenhum público. Eram a linguagem particular de Tom, sua maneira de expressar pensamentos e sentimentos que ele não conseguia traduzir em palavras. Testemunhas que presenciaram essas apresentações privadas as descreveram em termos quase místicos. Eles falavam de músicas que pareciam vir de outro mundo, melodias insuportavelmente tristes, estranhamente alegres ou simplesmente além da compreensão humana. Eles falaram sobre a sensação de estarem ouvindo algo sagrado, algo que não era para ser ouvido por eles. O que Tom dizia nesses momentos a sós? Ele estava de luto pela mãe que havia perdido? Ele estava revoltado contra o cativeiro que sofreu? Será que ele sonhava com uma liberdade que jamais experimentaria? Será que ele estava simplesmente expressando a pura alegria de criar o único prazer que ninguém podia lhe tirar? Nunca saberemos com certeza, mas sabemos que ele jogou todos os dias durante 50 anos. Ele tocou em meio à escravidão e à guerra, à pobreza e à exploração, à solidão e ao desespero. Ele jogou. A música era seu refúgio, sua rebeldia, sua vingança. Era a única parte da vida dele que lhe pertencia inteiramente. E no fim, foi essa música que sobreviveu. Os Tons foram esquecidos, seus nomes lembrados apenas por causa de sua ligação com Tom. O dinheiro deles já foi gasto há muito tempo. Seu poder já se dissipou há muito tempo. Mas as composições de Tom ainda são executadas hoje em dia, estudadas por musicólogos, admiradas por pianistas e apreciadas por públicos que nunca souberam seu nome. Nesse sentido, Tom venceu. Não foi a vitória que ele merecia, não foi a liberdade, o respeito e a compensação que deveria ter recebido, mas foi uma vitória mesmo assim. Seu gênio sobreviveu aos seus opressores. Sua arte transcendeu seu sofrimento. Sua música perpetua sua história, falando a gerações que nunca o conheceram, testemunhando quem ele foi e o que lhe fizeram. Há uma lição nisso, embora não seja uma lição agradável. A lição não é que o talento tudo vence, ou que o gênio sempre será reconhecido, ou que a justiça prevalecerá no final. A vida de Tom prova o contrário. O talento pode ser explorado. Gênios podem ser aprisionados. A justiça pode ser adiada para sempre. A lição é mais simples e mais profunda. É que os seres humanos são mais do que aquilo que lhes fazem. Eles são mais do que as categorias que lhes são impostas. Eles são mais do que os nomes que recebem ou os papéis que são forçados a desempenhar.
Chamavam Tom de idiota, mas ele era um gênio. Ele era chamado de propriedade, mas era uma pessoa. Ele era chamado de Tom, o cego, como se a cegueira e um apelido pudessem defini-lo. Mas ele era Thomas Green Wiggins, um homem com uma mãe que o amava, uma mente que criava beleza e uma alma que perdurava. As pessoas que o exploravam queriam reduzi-lo a uma mercadoria, uma curiosidade, uma coisa. Eles queriam extrair valor dele sem reconhecer sua humanidade. Eles queriam lucrar com seus dons, negando que ele tivesse qualquer vida interior digna de respeito. Eles falharam. Não no sentido material. Eles tomaram o dinheiro dele, controlaram seu corpo, se apropriaram de seu trabalho. Nesse sentido, eles venceram completamente. Mas eles não conseguiram apagá-lo. Eles não conseguiram silenciá-lo. Eles não conseguiram reduzir a nada. Porque Tom não se expressava com palavras, mas sim com música. Toda vez que se sentava ao piano, ele falava. Cada composição era uma declaração. Cada apresentação foi um testemunho disso. Cada nota era prova de que, dentro do corpo, eles chamavam de defeituoso. Dentro da mente que eles chamavam de inferior. Dentro da pessoa que tratavam como propriedade, havia algo real, valioso e irremediavelmente humano. É isto que devemos lembrar sobre o cego Tom. Não apenas a injustiça de sua vida, embora isso jamais deva ser esquecido. Não apenas a crueldade que ele sofreu, embora isso deva ser reconhecido e condenado, mas também o triunfo. O triunfo de um homem que, diante de tudo que foi concebido para destruí-lo, continuou a criar, continuou a se expressar, continuou a existir. Tom nunca conseguiu se vingar no sentido convencional. Ele nunca confrontou seus opressores, nem escapou do controle deles, nem recebeu compensação pelo que lhe foi roubado. Ele morreu como viveu, à mercê de pessoas brancas que não o viam como um ser humano completo. Mas existe outro tipo de vingança. A vingança da resistência. A vingança da sobrevivência. A vingança de deixar algo para trás que seus inimigos não possam destruir. James Doan virou pó. John Beton virou pó. Elisa Beton virou pó. Seus grandes planos, suas manobras legais, sua exploração meticulosa, tudo isso virou pó. Mas em algum lugar, neste exato momento, alguém está tocando uma das composições de Tom. Em algum lugar neste exato momento, alguém está ouvindo sua música pela primeira vez e sentindo algo se agitar dentro de si. Em algum lugar neste exato momento, seu gênio está tocando outro ser humano através de um abismo de mais de um século. Essa é a vingança de Tom. Não é violento, não é dramático, não é satisfatório da mesma forma que os finais de Hollywood, mas é real, duradouro e verdadeiro. O menino que nunca disse uma palavra disse tudo o que importava. Ele disse isso em forma de música e nós ainda estamos ouvindo. Nos últimos anos, tem havido um movimento crescente para reconhecer as contribuições de Tom para a música americana e para confrontar a injustiça que marcou sua vida. Musicólogos estudaram suas composições em profundidade, analisando sua estrutura e significado. Historiadores descobriram novos documentos sobre sua vida, acrescentando detalhes e nuances à nossa compreensão do que ele vivenciou. Artistas gravaram suas obras, levando sua música a novos públicos. Também houve apelos por formas mais tangíveis de reconhecimento. Alguns sugeriram que Tom deveria ser incluído em vários salões da fama da música. Outros propuseram que um museu ou memorial seja criado em sua homenagem. Outros ainda pediram reparações, argumentando que os descendentes da família Beton deveriam ser obrigados a devolver uma parte da riqueza extraída do trabalho de Tom. Esses esforços são valiosos. Eles ajudam a corrigir o registro histórico para garantir que Tom seja lembrado como deve ser lembrado. Mas também levantam questões difíceis. Será que algum reconhecimento, por mais tardio que seja, poderá compensar o que foi feito? Algum memorial consegue capturar todo o peso de uma vida passada em cativeiro?
Será que alguma reparação pode compensar 50 anos de liberdade roubada? A resposta provavelmente é não. Não há como desfazer o que foi feito com Tom. Não há como devolver a ele a vida que ele deveria ter tido. A injustiça de sua existência é completa e irreversível. Mas talvez esse não seja o ponto principal. Talvez a questão não seja consertar o passado, mas aprender com ele. Ver na história de Tom um alerta sobre o que acontece quando seres humanos são tratados como propriedade. Reconhecer em seu sofrimento as consequências de sistemas concebidos para extrair valor dos corpos negros, negando-lhes a humanidade. Para entender que a história da música americana, assim como a história da própria América, é construída sobre uma base de exploração e roubo. A vida de Tom foi moldada por forças que estavam além do seu controle. Ele nasceu escravo, foi vendido como propriedade, explorado como artista, mantido sob tutela e esquecido após a sua morte. Em todas as etapas, as decisões foram tomadas por ele, e não por ele mesmo. Seu destino foi determinado por leis, costumes e interesses econômicos sobre os quais ele não tinha influência nem dos quais podia escapar. E, no entanto, dentro dessas limitações, ele encontrou uma maneira de ser ele mesmo. Ele encontrou uma maneira de criar. Ele encontrou uma maneira de deixar uma marca no mundo que sobreviveria às pessoas que o possuíam. Este é o paradoxo da vida de Tom. Ele era completamente impotente, e ainda assim era poderoso. Ele foi silenciado, e mesmo assim falou. Ele foi tratado como ninguém, e no entanto era algo extraordinário, algo inesquecível, algo que ainda estamos tentando compreender. Se Tom pudesse falar conosco hoje, o que ele diria? Ele ficaria com raiva das pessoas que o exploraram? Ele ficaria triste pela vida que lhe foi negada? Ele se orgulharia da música que criou? Será que ele se importaria com o que pensamos mais de um século após sua morte? Nunca saberemos. Os pensamentos de Tom morreram com ele, aprisionados para sempre dentro da mente que o mundo chamava de defeituosa. Mas nós temos a música dele. E nessa música, se ouvirmos com atenção, podemos ouvir algo que soa como uma voz. Uma voz clamando na escuridão. Uma voz que exige ser ouvida. Uma voz que insiste em sua própria existência, seu próprio valor, sua própria humanidade. Escute essa voz. Ouça Blind Tom. Ouça Thomas Green Wiggins. Ele tem algo para te contar. No fim das contas, o que Thomas Wiggins deu ao mundo não foi apenas música. Foi uma prova. Prova de que o gênio não conhece cores. Prova de que o espírito humano não pode ser esmagado por correntes, leis ou crueldade. Prova de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, algo belo pode surgir. As pessoas que exploraram Tom queriam provar o contrário. Eles queriam usá-lo como prova de que os negros eram inferiores, de que a escravidão era justificada e de que a ordem social do sul pré-guerra era natural e correta. Eles o exibiram em palcos por toda a América e Europa, apresentando-o como uma aberração, uma anomalia, uma demonstração de até onde um negro com deficiência poderia chegar com a gestão adequada dos brancos. Mas o argumento deles desmoronou sob o peso de suas próprias contradições. Se os negros fossem realmente inferiores, como poderia uma criança escrava cega e supostamente idiota superar os melhores músicos brancos do mundo? Se os negros só serviam para trabalhos braçais, o que explicava o gênio criativo que emanava dos dedos de Tom cada vez que ele tocava um piano? Se o sistema de escravidão e supremacia branca fosse justo, por que exigia justificativas tão elaboradas? A existência de Tom era a personificação de tudo aquilo em que seus opressores acreditavam. Cada nota que ele tocava era um argumento contra a visão de mundo deles. Cada composição era uma prova de que sua ideologia era construída sobre mentiras. Eles tentaram dar uma desculpa para ele. Chamavam-lhe idiota, aberração da natureza, acidente biológico. Eles insistiam que suas habilidades não refletiam verdadeira inteligência, que ele estava apenas imitando sons como um papagaio,
que não havia uma mente real por trás da música. Mas qualquer pessoa que realmente ouvisse podia perceber a verdade. A música não era mecânica. Não se tratava de uma mera imitação. Era arte. Era uma expressão. Foi produto de uma consciência que sentiu, pensou e criou. Tom provou que eles estavam errados simplesmente sendo quem ele era. Ele não precisava discutir, protestar ou brigar. Ele simplesmente tinha que jogar. E a cada vez que ele jogava, as mentiras desapareciam. Este é o legado de Tom, o cego. Não apenas as composições que ele deixou, embora essas sejam preciosas e insubstituíveis. Não apenas o registro histórico de sua exploração, embora isso deva ser preservado e ensinado, mas o simples fato irrefutável de seu gênio. A prova de que mentes negras não são inferiores. A prova de que o potencial humano não pode ser medido pela cor da pele de alguém. Essa prova teve um preço e uma vida inteira de sofrimento. Tom deu tudo de si para que essa verdade pudesse ser demonstrada. Ele sacrificou sua liberdade, seus ganhos, seus relacionamentos, sua felicidade. Ele suportou exploração e crueldade que teriam destruído a maioria das pessoas. E em troca, ele não recebeu nada além da oportunidade de jogar. Mas essa oportunidade foi suficiente. Por meio de sua música, Tom transcendeu a prisão que o cercava. Por meio de sua arte, ele escapou das categorias que deveriam contê-lo. Com seu gênio, ele derrotou a ideologia que tentava defini-lo como menos que humano. Esta é a vingança do cego Tom. Não se trata de uma vingança com violência ou destruição. Não uma vingança que deixou seus opressores sangrando nas ruas, mas uma vingança da verdade, uma vingança da beleza, uma vingança da prova incontestável de que eles estavam errados em tudo. O menino que nunca disse uma única palavra acabou tendo a última palavra, e essa palavra foi música.